Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao nosso Dcast Direito em Podcast. Esse podcast chuchu beleza que fala sobre as novidades do direito. E hoje a gente tem aqui no nosso podcast o Dr. Alexandre Scherer, doutor, professor Alexandre Scherer, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, por ter aceitado esse convite. A gente já fez esse convite tem um tempo, né? Tem uma temporada. E hoje, finalmente, a gente conseguiu fazer essa gravação. Obrigada, professor, por estar aqui. É um prazer estar aqui presente. Me sinto honrado em poder participar e contribuir. Acho que a contribuição da gente para engrandecer o conhecimento do povo como um todo é muito importante. Acho que o papel de qualquer ser humano é contribuir com o conhecimento que tem, né, para instruir os demais, para esclarecer as coisas, né. E realmente, como eu estava te falando na chegada, eu acho que tudo tem sua hora. E o momento de vir aqui com vocês e participar, realmente agora não era lá atrás do primeiro convite, né? É verdade. Mas será uma honra poder contribuir hoje. Professor, como foi que o senhor entrou no mundo jurídico? Boa pergunta. O mundo jurídico entrou em mim. Vamos fazer uma inversão da ordem. Eu sou uma família do Rio Grande do Sul, que veio aqui na década de 80, e os meus pais primavam muito pela educação, sobretudo minha mãe. Mas chegou um dado momento que passou por crise e precisava trabalhar para ajudar. Então, eu, muito jovem, comecei a trabalhar na Ubra para poder custear o ensino médio, para poder pagar a outra meia bolsa que a gente não estava dando conta, né? E, à época, iniciou, então, o curso de Pedagogia, Letras e, logo em seguida, Direito na UBRA. Então, eu tinha uma proximidade muito grande com o curso em si, com a biblioteca, com os alunos, com os acadêmicos, de modo geral. Então, comecei com essa vivência. E, a partir dali, no ensino médio, com toda essa proximidade que você acabava tendo, você faz os famosos testes vocacionais, né? E, nesses testes, acabou aparecendo justamente que o direito seria, provavelmente, um segmento como administração. Então, a partir dali, falei, direito, já estou na universidade, já trabalho nela, realmente acho interessante o curso, não custa tentar. E foi quando eu realmente ingressei, vestibular da UBRA, vestibular da antiga FIT, que agora é o NAMA, e também da Federal, né? Acabei fazendo os vestibulares, e à época eram 5 dias de vestibular, tá? Não era um dia, Meu Deus eram do céu. 5, né? Eu acabei sendo aprovado tanto na UBRA quanto na FIT, né? Só que lá era para administração. E acabei ficando na UBRA, né? Realmente eu já era da casa, já conhecia o ambiente, e foi ali que nasceu realmente a proximidade com o curso. E eu acho que eu acertei na escolha, né? Também realmente, acho. O que eu gosto de fazer, a minha paixão é o direito, né? E, na realidade, é a advocacia propriamente dita, como uma sala de aula, também te retratando há pouco, né? Um vício é dar aula, né? Então, a abstinência por algum tempo me torna a necessidade de provar a sala de aula de novo. Então, que bom que o senhor escolheu o direito. Eu tenho certeza que o senhor não errou na sua escolha. Olhe, vou lhe contar. Obrigado pela gentileza. Eu fico muito feliz. E a sua escolha, então, pela advocacia, o senhor não se encantou com uma outra área do direito? Foi realmente para a advocacia? O que acontece é normal no meio acadêmico, você recebe as orientações dos professores, dos colegas, olha, tem concurso, você pode seguir tal área, aquela outra área dentro do direito. Então, realmente, houve os indicativos. Você ou sai advogado no final do curso, ou você pode prestar um concurso público, porque o leque é muito grande. Então, na realidade, eu sempre foquei na advocacia. Não vou lhe dizer que não tentei algum concurso público. Logo no início da carreira, propriamente, ainda me submeti a alguns concursos públicos, né, nessa intenção de tentar seguir talvez uma carreira diferente. Mas, como concomitantemente eu vinha advogando e dando aula, porque eu comecei a dar aula com 24 anos, né, muito cedo, no curso superior, na realidade, né, com 24 anos, eu acabei me envolvendo na sala de aula e com a advocacia. E esse entrelace eu acabei realmente abandonando qualquer concurso público. Com muitos anos depois, fiz novamente, mas para acompanhar a minha esposa, que tinha a pretensão. Eu falei, eu vou fazer contigo com modo de incentivo e até para poder atualizar ainda mais, né? Mas, realmente, a advocacia, muito cedo, ela grudou em mim. Não deixou mais o senhor sair de jeito nenhum? Não largou. E hoje a advocacia é difícil, né? A gente sabe. Aliás, todas as profissões são difíceis, têm o seu nível de dificuldade e as suas partes boas, as suas partes fáceis, né? De fato. E como advogado, o que o senhor vê como uma das grandes dificuldades, das grandes
as partes ruins e as partes boas da advocacia, como é que o senhor enxerga? De fato, realmente toda e qualquer atividade na vida do ser humano tem os prós e os contras. Na advocacia tem os prós e tem os contras, né? Na realidade, quando você começa a advocacia é bem mais difícil. Se você começa em carreira solo, sozinho, você acaba normalmente sendo um clínico geral, você acaba fazendo atuação em todos os segmentos. Com isso, você tem dificuldade em especializar, você é um generalista. Nada de ruim, mas o ideal é que você consiga especializar. Então, nos primeiros anos, sobretudo os 2 primeiros anos, para quem é noviço e está em carreira solo, você tem uma dificuldade em sobreviver da atividade, porque você tem que plantar para colher normalmente. Você começa a pegar as demandas, consegue um valor inicial para custear, mas o resultado positivo final de honorário normalmente é com o andar do processo e o final do processo. E isso toma um pouco de tempo. Apesar que hoje se informatizou tudo, tá? A gente vai falar um pouco dessa questão de internet, de sistemas, mas mesmo assim os processos não são tão rápidos quanto se pretende que sejam. 6 meses, 1 ano ou mais, dependendo do procedimento, para você conseguir ter uma contrapartida final do processo. Então, o difícil é o começar. Né? Agora, quem vai ter maior facilidade? Aquele que consegue uma sombra. Eu brinco que a sombra é um escritório com mais referência, que já esteja sedimentado, já seja conhecido, né? E que ele já tem uma carteira de clientes e já tem uma referência e uma marca. Então, se você se associa nesse tipo de escritório, ele consegue te vincular ao meio jurídico com maior facilidade, ele te dá referência, te dá notoriedade e também consegue fazer uma prospecção e direcionar para você. Você vai ter mais facilidade para ter causas para poder atuar. Então, quem conseguir pegar essa sombra, né? Eu até brinco, uma sombra de mangueira, porque ela é enorme e cabe muita gente debaixo, né? Uma fala que se tem também, que é muito comum aqui em Santarém, principalmente, é que nós temos hoje pelo menos 4 universidades de direito. UBRA, UNAMA, IESPES e a UFOPA, né? São as 4 que eu recordo hoje que nós temos curso superior. E elas estão soltando aluno de 6 em 6 meses. A média, não sei como é que está hoje, mas chegou a média de 60 cada uma por semestre. Mas vamos botar metade, que sejam 30. É muita gente, né? E se você pegar a inscrição da OAB, a última vez que eu recordo, eu estava em mais de 1.500 só em Santarém. É uma turma. As pessoas se assustam com isso. Não é para se assustar. Se você for um profissional capacitado, em qualquer segmento, e no direito também, se você for um bom profissional, competente, responsável, dedicado e extremamente atuante, você consegue o seu espaço. Então, eu digo que concorrência no direito, na advocacia, não é problema. A discussão é competência e atitude. Competência em saber o que fazer e como fazer, e atitude em ir atrás para fazer a coisa acontecer. Né? Então, depende de tudo disso. Como ter essa competência, essa qualidade hoje? Porque hoje a gente sabe que é concorrido, não tem como. E cada vez mais estão aparecendo aí novas tecnologias, novos escapes que dão as petições prontas, que dão material para a gente trabalhar. Como ter a qualidade e essa garra de buscar realmente, não desanimar? Não, perfeito. Uma das falas que a gente também acaba adotando no nosso escritório, né? E eu já adotava isso com os meus alunos, sempre falei e ainda continuo falando a todos eles, quando os encontro com os noviços que eu acabo conhecendo. O diferencial para o bom profissional no segmento do direito é o quanto ele estuda. Normalmente no direito já se estuda, mas hoje penso eu que você tem que estudar muito mais. Você fala, tem concorrência? Tem, a concorrência no fato de quem estuda mais. Realmente, a qualificação, a expertise que você tem em determinado segmento. Então, por isso que eu sempre oriento as pessoas, os advogados ou futuros advogados, tentem pensar no futuro em um segmento. Direito civil, vou atuar no direito penal. Definir um nicho de atuação aonde você vai se dedicar, vai estudar muito. Preferencialmente, um nicho que você tenha maior afinidade, que você tenha maior facilidade de compreensão. Não adianta você pensar, eu vou estudar direito tributário, que é o que dá mais dinheiro. Não adianta, se você não tem afinidade, você vai fazer aquilo ali a contragosto. E tudo que é a contragosto pessoal não desenvolve como tem que desenvolver. Então, eu sempre oriento você. Capacitação, primeira coisa, é estudar. Estudar muito, se qualificar, escolher então esse nicho. E outra coisa importante, você tem que ter uma boa relação social.
é você se comunicar. Você, no meio que se vive hoje, não é mais só um presencial, como era no passado. Hoje tu tem uma dupla vida, digamos assim, né? Tu tem uma presencial, que é o trivial, que é o normal, mas você tem uma vida virtual. Então, você tem que estar inserido nesse mundo virtual. Você tem que estar lá no Instagram, tem que estar no Facebook, porque são públicos diferentes de um de outro. Tu tem que estar no TikTok e tu tem que participar de podcast. Você tem que estar no mundo virtual, você tem que estar presente. Então, você tem que se socializar. Eu tenho um termo que se usa, quem é visto é lembrado. Então, você tem que ser visto. E o mecanismo são as redes sociais. Né? Professor, isso é muito... Maravilhosa essa conversa, gente, eu tô gostando demais. Juro pra vocês que pegar só uma hora aqui de partir o coração. Mas a gente volta outro dia, a gente cria temas, não tem problema, a gente faz debate. Professor, em questão do estudo hoje, inclusive a gente estava debatendo isso no podcast anterior, a dificuldade em relação aos mecanismos de ensino que a gente tem hoje, né? Alguns métodos são um pouco arcaicos, a questão de reinventar, de como o professor dá aula, de como os alunos são examinados. Nós temos hoje uma grande diferença que a gente ainda tem que aprender a lidar, tanto a gente como aluno, e aí eu me incluo, porque eu acredito que qualquer pessoa no mundo, ninguém deixa de ser estudante. Não. Né? E quanto os professores também para ensinar, para prender a atenção do aluno e para criar novas formas de ensino. Como que o senhor enxerga isso? Também como professor, porque o senhor é professor, sim. Só saiu rapidinho da faculdade, quem é professor uma vez nunca deixa de ser professor. Não deixa, é verdade. E em relação também à posição do aluno, como fugir desse marasmo intelectual, dessa preguiça, desse conforto e dessa procrastinação? Tanto de um lado quanto de outro. Perfeito. Veja só, até 2020, janeiro, março, fevereiro de 2020, a gente tinha uma realidade. A partir dessa data, quando surgiu a questão pandemia, nós tivemos uma mudança radical no modo de viver de um modo geral. E isso incidiu diretamente na educação. Educação, quando me refiro, em todos os níveis de educação. E, sobretudo, também no ensino superior. Né? Eu fui, digamos assim, educado, eu fui preparado para a atuação num método tradicional. Professor-aluno, o professor vai à frente, ele fala sobre determinado tema, ele te explica o que a legislação fala, o que a doutrina entende, como é que tem esses julgados, o que a lei vem falando, como é que se interpreta tudo isso. Ele te traz um caso concreto para você conseguir botar tudo aquilo e compreender. Eu fui educado assim, eu aprendi assim. E boa parte disso tudo eu trouxe também para os meus alunos. Mas com a virtualização do ensino, a gente teve um distanciamento. Eu acho que a questão humana na educação, ela tem muita importância, está esses olhos nos olhos. É diferente se eu tivesse em uma tela contigo. E para mim existe um distanciamento. Com isso, se perde uma atenção, você acaba dispersando com outras coisas que acabam lhe aparecendo nesse meio de caminho entre você e a tela. Então, isso atrapalha bastante. Então, eu, pelo que dei aula e pelo que acompanhei os meus colegas que continuaram dando aula pelo esse método novo, que seria o virtual, a gente tem percebido que realmente o prejudicado disso tudo tem sido o aluno. A qualidade de educação que ele tem recebido, de conteúdo que ele tem recebido, como ele tem recebido, fragilizou bastante. Além do que ele, o próprio aluno, tem ficado muito mais disperso, muito mais falta de atenção, diferente do que normalmente você conseguia um pouco mais em sala de aula. Claro, hoje já se tem voltado bastante para a sala de aula, muito, mas o virtual veio para ficar. E eu penso que, não digo a curto prazo, mas talvez um médio, um longo prazo, é uma tendência que realmente se converta praticamente o que for possível de qualificação pelo modo virtual. Então, o que acontece do ponto de vista? Você, que é aluna, vai ter que ficar muito mais autodidata do que era há tempos atrás. Você recebia no passado um estímulo, o professor era o estímulo. Você falava, o professor transmitia conteúdo, não, mudou isso. Ele te estimula a você procurar o conhecimento, a pesquisar, a discutir. Né? Mas o que acontece com o futuro? O aluno, do meu ponto de vista, ele por si só vai ter que buscar conteúdo para compreender. E eu acho que às vezes fica muito mais difícil. Mas está tudo na internet, pessoal, tem um monte de vídeo.
mas até que ponto aquela interpretação daquele material está corretamente adequada? Como é que eu vou ter certeza disso? Quem normalmente nos dava essa autoridade da certeza do que é correto, do que é corrente, é a figura do professor. Né? E muitas vezes esses vídeos eles são superficiais. Às vezes é uma boa fonte, porém é muito superficial. Os vídeos, né, de 15 segundos, de 30 segundos, eles não são suficientes para, por exemplo, explicar alguma teoria alguma teoria de Kelsen, por exemplo. A gente não vai conseguir entender um vídeo de 15 segundos. Não, é impossível. Aquilo é uma loucura, aquilo ali, desculpe. Eu lembro das aulas do professor Leandro, que foi meu contemporâneo de faculdade. Ele se tornou professor de Introdução do Direito e ele ama o tema, né? Então, o professor Leandro foi meu professor também e orientador no meu TCC. Maravilhoso. Sim, mas eu sim. lembro até hoje, da primeira vez que a gente entrou em contato com ele, eu não sabia que existiam palavras em português daquela forma. Com certeza. Ele foi meu contemporâneo de faculdade. Estamos no mesmo período juntos. Eu uma turma na frente, ele outra em seguida, né? E quando entrava as férias da faculdade, o escritório modelo não podia parar. E a gente era muito curioso. Eu acho que continuamos curiosos. Então, não ficava nenhum aluno para poder continuar acompanhando as petições que tinham que ser feitas, as movimentações processuais, e a gente se delegava para fazer justamente essas movimentações. Então, por muitos anos depois que eu acabei saindo da instituição, eu dei aula muito tempo lá, ele me ligava: Alexandre, lembra aquele processo que te cuidava do aluno tal, que a gente também participou, saiu decisão, aquela nossa tese foi aprovada. Né? Então, isso vem da época de universidade, que a gente era acadêmico com os processos. Né? Então, eu tenho uma proximidade com ele, eu lembro muito também na academia, com ele como professor, como ele adora o tema do Hans. Né? Não, o professor Leandro, ele é... Eu não sei, eu acho que também um outro professor que eu tenho uma grande admiração pela capacidade, né? Infelizmente, não fui sua aluna, professor, mas do professor Leandro não sei, é uma enciclopédia ambulante. Com certeza. Nem olha num papel, eu fico impressionada com aquilo, meu Deus. Ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Então, hoje eu guardo também as apostilas dos conteúdos. E ele todo o material que ele me dava, eu lia, era incrível. Saudade do professor Leandro. Com certeza. Eu vou ver se ele topa vir aqui num podcast qualquer dia. Ele vem com vídeo. Porque eu lembro ainda que na minha época de aluna, né, ele não utilizava nenhum dos recursos, a gente ainda recebia material pelo e-mail. E aí não teve jeito na pandemia, foi para vídeo aula. Não teve como, né? Eu recordo na minha época de academia, antes da pandemia, normalmente, como eu sempre acabei dando aula mais por prazer do que contrapartida financeira nos últimos anos, eu não mandava por e-mail, eu levava impresso para os alunos. 60 alunos eu levava apostila para todo mundo, está aqui, ó. Eu levava os textos, eu preparava o material para disponibilizar, justamente para estimular a leitura. É uma fala que eu sempre tenho: olha, vocês precisam ler. Quem lê consegue aprender novas palavras, aprender conteúdos e tem facilidade para escrever. A advocacia é escrever bem. Você tem que convencer com a palavra, com o teu argumento jurídico. E quanto melhor você escreve, melhor você consegue convencer, né? Que é um poder de convencimento, na realidade, né? E eu acho muito interessante essa questão da escrita, realmente, e aí eu vou abrir um parêntese, na prática, né, no exercício da profissão, eu já vi cada petição, inclusive desculpa, Defensoria e Ministério Público, mas eu já vi cada petição, da Defensoria, Ministério Público, que vem algumas petições que a gente, em alguns argumentos, em alguns momentos a gente já não consegue mais entender, já se perde. É importante ter fatos bem detalhados, um direito bem explicado, só que o mais importante do que o excesso de detalhes é saber concatenar as ideias, né, na escrita. Tanto dos fatos, quanto você indicar o porquê que aquele fato se aplica àquele direito e porquê que esse direito é daquela pessoa e não da outra. É verdade. É muito... E aí, fechando parêntese. Mas eu vou pegar o teu gancho. Você teve uma fala anterior que tu falava, Alexandre, e a questão de usar dos sistemas, copiar petições, isso é um perigo, né? Por que eu digo que é um perigo? Cada caso é um caso. Não existe regra geral, não existe uma massa do bolo pronta. Cada procedimento ele tem suas características, por mais que ele seja muito parecido, idêntico, mas tem alguma coisa que pode variar. Como você também já viu diversas petições, onde na realidade fez um Ctrl-C, Ctrl-V, né, que é o trivial,
e você fez uma colcha de retalhos onde não fecha o raciocínio lógico-jurídico, houve informações totalmente adversas, não tem qualquer relação com o procedimento a ser tratado, com os fatos ou com os argumentos ali tratados, e você percebe que foi feito, como se diz o termo, nas coxas. Foi feito correndo, não se estudou, não se preparou, ou não tem um argumento jurídico adequado que se apresenta. Por isso que eu tenho uma fala, né, seja sempre um trabalho inédito. Trabalha do zero, vai lá para o 319, lembra o 319? CPC? Petição inicial, lá te dá os requisitos básicos. Endereça, qualifica, fatos, fundamentos, pedido, traz tudo ali, desenha a tua petição. Não que você não vai olhar as outras e olhar, compreender, ver o que eventualmente você possa aproveitar de entendimento, mas tente fazer você mesmo, para não correr o risco justamente de fazer uma produção que fique caracterizada, que você copiou de algum lugar, fez às pressas e não guarda uma relação muito mais próxima realmente com o caso concreto que tu está apurando. Eu acho que iniciar a petição do zero é uma grande vitória nos dias de hoje. Algumas eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V, mas nunca somente o Ctrl+C, Ctrl+V. A fundamentação é diferente, os pedidos são diferentes, o fato é diferente, e eu gosto muito de escrever o fato, eu gosto de detalhar, claro que dentro daquilo que é necessário. A gente não vai colocar uns fatos que não tenham relação com aquele direito, porque muita coisa acontece e também cabe aos advogados entenderem, né, o que é necessário, o que é dispensável na petição, porque o cliente, ele despeja tudo. Tudo, né? E aí, aproveitando que o senhor já falou dos nossos novas formas, né, de entendermos na sociedade, como o senhor interpreta a inteligência artificial dentro da nossa área, da nossa vivência acadêmica também, inclusive? Eu vejo como um instrumento. Ele é um instrumento que deve ser usado? Deve. Agora, eu penso que você não deve ficar inteiramente dependente dele. Eu acho que a figura humana, o intelecto humano, ainda está além disso, de interpretação. Que a interpretação que, eventualmente, a máquina possa fazer, a inteligência possa fazer, a inteligência artificial, para mim, ela ainda é fria. Ela não consegue, na leitura do que lhe é apresentado, entender a emoção, o sentimento. O ser humano, ele não está preso unicamente à razão, ele também está preso a emoções, e isso também tem que ser considerado na hora de fazer a análise dos casos concretos, tanto pelo advogado na hora de produzir a sua inicial, ou do advogado quando vai fazer a sua contestação, Ministério Público quando vai se manifestar num processo, ou o juiz quando vai julgar. Ele tem que ter essa proximidade, tanto é que tem alguns dos princípios que falam, né, a identidade física do juiz. O ideal é que o juiz que acompanhou todo o processo, desde a inicial, contestação, a instrução, que ouviu a testemunha, que falou com ela, fez as perguntas, ele sentiu o processo, que ele faça a prolação da sentença. Então vejam que não tem como a inteligência artificial entender isso, compreender isso, talvez ainda não, quem sabe no futuro consiga compreender, mas hoje ela não consegue compreender esses artifícios, né, da emoção, porque a emoção ela transparece as coisas e o ser humano consegue interpretar. Eu consigo olhar para você e interpretar coisas que a máquina ainda não consegue. Né? Então, é para usar a inteligência artificial? Sim, é para usar. É um instrumento. Vai te ajudar? Vai. Usa para te ajudar a produzir, para te ajudar a pesquisar, para te ajudar a montar. Mas não deixe nunca de revisar tudo aquilo que te é apresentado. E outra, não deixe para fazer em cima da hora. Regra de prazo, vai acabar teu prazo, você vai fazer correndo e trabalha às pressas, não fica com qualidade técnica. Se antecipe, faça as coisas antes, use a inteligência artificial, faça as pesquisas que todo o sistema pode fornecer, estruture, revise para você poder interpor isso no processo. E aproveitando também o gancho da inteligência artificial, né, a gente está tendo as nossas mudanças no Código Civil, né, os estudos para possíveis mudanças dentro do Código Civil. Nosso Código Civil ali é de 2002, eu ainda estava... Enfim, não sabia nem que eu existia nesse mundo, na face dessa terra. Era novinha. Eu sou de 98. Olha aí, ó. Então, nunca que eu ia... Não tinha noção de nada por enquanto ainda. Sabe, se duvidasse, não sabia nem que meu nome era Sabrina. Hoje eu amo meu nome é... Nossa Senhora, eu acho que não existiria nome melhor para me descrever nesse mundo, mas olha na aí, época eu não sabia nem disso. E a gente teve um Código Civil de 16... que foi substituído pelo de 2002, o de 2002 construído numa mentalidade de um Código Civil de 16, e agora a gente está tendo as nossas correções, dentre elas,
um tópico, né, sobre direito digital. Não sei se você é católico, mas eu sou católica e o nosso Papa, né, líder da nossa igreja, inclusive, teve um pedido de uma regulamentação internacional sobre a inteligência artificial, de tanto que é necessário a gente trabalhar o direito digital, as inteligências artificiais da vida e todo esse avanço tecnológico, porque a gente não vai retroceder nesse aspecto, né? E é necessária essa nova regulamentação. É um desafio também, eu entendo, dentro do direito, porque a gente respira, tem uma nova legislação aprovada. A gente teve agora, recentemente, por exemplo, a mudança do Código Tributário. Sim. Né? Então, que no meu caso, a gente tem que estudar novamente. Né? Então, aqueles manuais que eu utilizei na faculdade já não servem mais tanto assim. E eu lembro que, abrindo mais um parêntese, na época que eu estava na faculdade era a transição, né, do CPC. Sim. Então, eu já estudei o CPC novo. E hoje eu entendo o pessoal que já formado está tendo, né, tem a mudança de um código que por tanto tempo foi estudado e agora muda tudo. Como o senhor enxerga, né, agora essa possibilidade de atualização de uma legislação que, teoricamente, né, formalmente falando, ela não é velha. Ela é de 2002, mas quando a gente vai analisar as origens, né, ela tem um pensamento muito mais arcaico. Sim. Eu vou fazer o teu parênteses, vou aproveitar teu parênteses, tá? Tu falou lá em manuais, né? Recentemente, ano passado, mas foi recentemente, fomos a um congresso, né? E nesse congresso se falava do direito processual e também falava da inovação, né? Vinculada ao processo, que guarda relação justamente com a questão do direito digital, das inovações tecnológicas, os reflexos disso na vida das relações civis, que não tem regulamentação muito mais específica, que a gente está baseado num Código Civil antigo, que não atende uma situação real, concreta e moderna que se tem hoje. Então, tinha uma fala nesse sentido. E eu acho que foi um ministro do STF, salvo engano, na fala dele, ele fez uma fala interessante. Ele menciona que realmente ele estudou, como eu também acabei estudando um pouco ainda, ele estudou nos tratados de Pontes de Miranda. Eu acho que você não ouviu falar dele. Eu ouvi, só que eu acho não recordo de ter utilizado, mas já... Provavelmente não. Você deve lembrar da Barça ainda? Chegou a estudar na Barça? Sim. Então, a Barça eram 12 volumes ou 24 volumes e aquela Bambambam 36. O Ponte de Miranda, quando a gente fala Ponte de Miranda, era o processo civil. Ele era um compêndio, né, onde ele estudava o processo civil de 1916. Ele fazia toda uma interpretação. Detalhe, ele tinha, então, 24 volumes, igual da Barça, falando só sobre processo civil, relacionado ao Código Civil, que era vigente à época. Então, ele guardava a relação dos dois. Então, quem estudou direito naquela época, estudou com isso tudo aí. Depois disso vieram os manuais, que já eram só 6 volumes, já era um resumão que você já tinha. Depois dos manuais, vieram os compêndios, que já era um pouquinho menor. Aí vieram os resumos, as sínteses, os vídeos, e agora tem o TikTok de 15 segundos, né? Que chegou para o teu TikTok. Então, o que acontece? Hoje, o aluno não faz mais como fazia antes. Você partia para os livros, os manuais, os compêndios que tratavam do tema. Ele procura facilitar o estudo. Ele vai no vídeo, que é mais curto, ou vai no TikTok, que é dos 15 segundos que ele vai conseguir absorver o que ele entende por conveniente. Só que eu acho isso um risco, porque você não tem profundidade no conhecimento. Ele é superficial, que não tem como, num resumo do resumo, você conseguir entender o Instituto do Direito. Você já é acadêmico do curso, você estudou muita coisa ali e você vê que tem institutos que são extremamente profundos. Inclusive, até hoje, é preciso sentar para conseguir entender muitos deles. Com toda certeza. Porque o nosso cérebro é limitado, né? A gente consegue absorver informação até uma determinada hora. E tem coisas que a gente... Tem institutos teóricos que, na prática, a gente acaba não vendo tanto assim, até porque a gente vai segmentando na nossa área de atuação. Então, vamos para o Código Civil agora. Já falou que tem evolução da sociedade, evolução da tecnologia, e o Código Civil é de 2002, o último, o anterior é 2016, 916, né? Então, o que acontece? Veja só, nós tínhamos um código de 1916. Começaram a pensar em mudar ele na década de 60. Em 1969 foi apresentada a primeira proposta de atualização do código.
16 para 69, eu vou ter ali mais ou menos 50 anos. Já falavam necessidade de modificar. Houve modificação da Constituição em 88, ficou então adormecido, aquele projeto foi para cá, foi para lá, ninguém resolveu nada. Mudou a Constituição, havia necessidade de uma reformulação para adequar o projeto de reformulação do 16 para atender uma ordem constitucional, que a Constituição mudou um monte de percepções do direito. Então, a nossa legislação civil deveria conectar com a Constitucional, obrigatoriamente, porque a lei inferior tem que estar adequada à lei superior, que era a Constituição, que é, na realidade, ainda, né? Então, novamente, várias emendas ao projeto de 69. Então, demorou de 88, só foram conseguir finalizar o código em 2002. Olha quanto tempo demorou de 16 para 2002 para conseguir reformular. Demorou muito tempo. E a legislação foi mudando, os fatos foram mudando, a vivência social foi mudando, as relações sociais foram mudando, a vida civil, surgiram novos atos, novas situações, novas coisas que precisavam ser regulamentadas. E conseguiram fazer só em 2002. Mas vejam só, da década de 90, a gente começou a dar um salto, mas realmente um salto muito grande no que diz respeito à evolução tecnológica, à evolução social, à evolução do ser humano como um todo. E essa evolução é de natureza global, atinge de modo geral a todos que aqui estão, né? Mais em alguns lugares, menos em outros, com maior celeridade em uns, menor em outros, mas todos estão evoluindo muito rápido. E o nosso país não ficou para trás, ele evoluiu muita coisa, absorveu muita coisa que vem dos outros países e que não havia regulamentação. Então, veja só, de 2002 para agora, eu vou ter ali praticamente 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos. Tudo o que aconteceu nesses 20 anos é muito mais do que aconteceu desde 1916 a 2002. A sociedade precisa hoje rapidamente se adequar, porque está muito defasado comparativamente à antiga reformulação. Porque realmente, com essa evolução da natureza tecnológica, surgiram novas relações no mundo virtual, que não tem previsão na nossa legislação específica ao Código Civil. Existem algumas leis esparsas que tentam regulamentar algumas situações, mas quem efetivamente deve regulamentar isso, quem é a lei maior para tal, é justamente o Código Civil, que visa regulamentar tais condições no direito de família, direito das coisas, na parte de contratos, no direito empresarial. Ei, nós compramos pela internet, você compra pelo teu smartphone, você faz um contrato virtual, você só dá o que tu não assina nada. Você simplesmente diz, eu quero comprar lá da Xinjiang, você faz o contato, escolhe o produto, diz como é que você vai pagar, mas ali existe um contrato firmado entre vocês. Onde é que está a regulamentação? Não tem. Precisa trazer uma regulamentação específica e o Código Civil precisa atender isso. Vamos lá, mais que isso evoluiu, não só essa relação comercial que existe ali e de natureza empresarial acaba sendo também, mas no direito do direito da família. Mudou a pegada do que é a família hoje. Eu sou ainda lá atrás uma família tradicional, pai, mãe, irmãos, mas existem outros tipos de unidade familiar hoje e precisa ter uma regulamentação do Código. Já existem alguns reconhecimentos em caráter jurisprudencial, os nossos tribunais, eles sempre se antecedem à lei. Não existe lei, o tribunal se depara com o fato, ele tenta, diante da lei que existe, fazer uma aplicação, uma interpretação ou criar uma interpretação que seja justa. Então, ele acaba induzindo a necessidade de criação de uma lei específica. Direito de família, ele precisa regulamentar algumas coisas, a relação familiar, as obrigações familiares, que não são inerentes só àquela família tradicional, mas os mais diversos tipos de família. Além disso, se a gente parar para ver, tu assina eletronicamente tuas petições? Assina. Onde é que está no Código? Que tem validade jurídica esse teu ato? Então, né? Código. Né? Mas já existe. Ele já assina tudo eletronicamente, né? Depois que eu recebi aquele token, rapaz, não tem mais nenhum pedaço de papel com minha assinatura Justo. escrita. E, você não precisa nem do token mais hoje. Você vai, se cadastra ou regulariza junto ao site do gov.br e você faz a assinatura pelo celular sem necessidade do token. Porque o próprio governo federal criou um mecanismo para você fazer. Veja, o governo federal,
na questão prática de execução, já criou o instrumento para você conseguir fazer. Ele diz que tem validade jurídica, mas eu não tenho uma regulamentação específica no Código Civil que dê validade desse ato jurídico. Até tem umas discussões, né, que já tem lá dentro, que eu posso ter vários tipos de assinatura eletrônica para cada tipo de ato jurídico que possa exigir uma maior segurança jurídica na confirmação da assinatura. Tu pode ter uma assinatura eletrônica mais simplória, uma mais codificada ou com alguma outra característica específica para dar maior validade no negócio jurídico, né? Então, precisa regulamentar? Precisa, porque não tem, né? Isso precisa regulamentar. Além disso, aí tem mais um monte de coisinha importante, né? Eu trouxe umas anotações, como diz o outro, que o professor sempre traz anotação, não tem jeito, né? Tem que trazer alguma coisinha. Não tem nenhum problema. Eu só não trouxe meu roteiro, professor, inclusive, porque não dava tempo, que a gente trocou de impressora, a nova impressora, o meu notebook não reconheceu, e o computador lá de casa entrou para atualizar. E aí, até eu sair de casa, ia ser, ixi, Maria. Aí eu vim logo sem o roteiro, não teve jeito. Estamos presos à tecnologia, estamos presos a ela. Tem até uma fala, uma preocupação que se tem. Hoje, estamos muito vinculados ao mundo virtual que a gente precisa para poder movimentar. Se acabar a internet no escritório, metade do povo não quer trabalhar porque não tem acesso à internet. Mas dá para trabalhar sem internet ainda. Dá. É plenamente possível. Mas existe um vício nosso quanto a isso. Aí tem uma fala que diz, e se me encerrasse a internet por determinado período? O que seria do mundo? Hoje estamos praticamente totalmente interligados pelo meio eletrônico. Para todo e qualquer movimento civil normal, você, para tirar um dinheiro, precisa da internet, para você ligar, precisa da internet, para você conseguir fazer matrícula na escola, precisa da internet. Então, para praticamente tudo, você precisa do meio virtual. O mundo virtualizou. E o direito está virtualizado do mesmo modo. Então, precisa também seguir essa marcha. Aí me deu uma deixa. Lembra dos NFTs? Aquelas figuras eletrônicas, você cria uma imagem eletrônica. Teve uma que foi vendida por uma fortuna recentemente. Ela não existe fisicamente, ela existe eletronicamente, ela está disponível eletronicamente. Então, ela não é física, ela não é material, mas é uma obra de arte e ela tem um valor financeiro elevadíssimo. E isso não existe regulamentação. Como é que eu vou fazer para dizer que aquela imagem que está vinculada na internet, que ela é minha, que ela é única, que ela é original? Então, existe uma necessidade de justamente regulamentar esse direito das coisas, dos NFTs, do que é virtual, do que está virtualizado. Também tem essa questão hoje. Quantas redes sociais tu tem? Então, vamos lá. Eu tô aqui no YouTube, né? Oh, meu Deus, eu quero falar Voxcast. No Dcast, tem o Instagram, que é a conta pessoal e a conta profissional. E fora, também tem as contas da igreja, que a gente fica gerindo, né? Que são as contas próprias da igreja. Facebook, Instagram. Tem o WhatsApp. Não sei se o WhatsApp é considerado uma rede social. Né? WhatsApp. Eu entendo sim. O YouTube eu vim descobrir recentemente que ele é uma ferramenta de busca. Ele não é considerado rede social. Você sabia disso? Eu fiquei chocada, mas tudo bem. Só que eu não estou no TikTok porque eu não aguento aqueles vídeos todos. Eu também não. Não dá. Mas olha só, por que eu te perguntei isso? Porque aí nasceu também direitos que precisam ser protegidos, né? Não vou te matar agora, vou matar outro, tá? Com a morte, você deixa uma massa de bens aos seus herdeiros. Pelo Código Civil atual, que está vigente, normalmente você trata de bens corpóreos e alguns incorpóreos. Mas olha só, você é uma cantora famosa, você está nas redes sociais, tem muito material teu na nuvem, material disponível, tem material teu inédito que tu gravaste, está protegido lá em cima. Você faleceu. Quem tem acesso à conta é exclusivamente você. Mas aí, isso é um bem, isso tem um valor emocional e pode ter um valor econômico. Então, o direito das sucessões tem que verificar como vai ficar a sucessão desse bem que foi deixado, porque não tem regulamentação. Teve uma situação, nesses vídeos de internet que a gente vê, inclusive eu vi outro dia, ele já tinha visto outras vezes que foi era um casal, né, e ela deletou a conta dele do jogo, porque ele ficava mais tempo no jogo do que com ela. Enfim, situações cotidianas. Acontece. Quando eu fui ver os comentários, né, explicavam lá que, se eu não estou enganada, pode ser que eu esteja enganada, mas
Porém, mesmo enganada, é uma situação que realmente pode acontecer. Que a conta dele estava avaliada em não sei quantos milhões de dólares, tinham, enfim, coisas que eram exclusivas que ele comprava. E era uma conta que era uma propriedade realmente, Sim. que tinha dinheiro investido, era o trabalho dele, enfim. Quando a gente fala de uma situação, assim, no dia a dia de uma pessoa que joga videogame, normal excluir conta. Agora, quando a gente fala de uma conta de videogame, que é o trabalho da pessoa, que é de onde ela tira sustento, que a própria conta está avaliada em tantos milhões de dólares, como é que fica a situação, afinal de contas, né? Pelo que eu entendi, teve indenização, enfim, mas é uma situação que precisa ser protegida, afinal de contas, é uma conta avaliada. E o senhor falou agora de sucessão, de falecimento, fiquei pensando nisso agora. Mas é verdade. Veja só, não existe uma regulamentação para dizer como é que funciona o ato em si, como é que funciona a coisa, que é uma coisa incorpórea, mas é algo que tem valor e que tem que ser regulamentado para ver como é que funciona a tratativa. Compra, venda, cessão, né, ou compensação por algum dano, tudo isso tem que ser regulamentado. E, infelizmente, o Código não conseguiu acompanhar a evolução da sociedade e da tecnologia, está tão rápida que a gente está atrasado. E precisamos criar esses mecanismos justamente para tentar regulamentar esse tipo de relação que possa acontecer, justamente, sobretudo, nesse mundo virtual. Se você fizer uma análise das discussões que se tem na internet ou nos livros que já se tem alguma coisa por aí, quando se fala em Código Civil dessa nova proposta de anteprojeto, que inclusive é para agora a proposta apresentada no próximo mês, salvo engano, todos enfatizam muito a questão da tecnologia, a necessidade de adequar o código às inovações tecnológicas, porque a gente evoluiu muito rápido, não tem previsão, né? Então, realmente precisa fazer. E mais um ganchinho, eu não sabia, eu tenho e não sabia, né? Você deve ter visto falar naqueles resorts que você compra uma cotinha para você poder de vez em quando no ano, né? O que acontece? A gente vê hoje, se você pegar um contrato daqueles, eles falam em multipropriedade, onde normalmente 13, 14 pessoas acabam adquirindo uma cota relativa àquele bem para poder usufruir dele em determinados períodos do ano, né? O que acontece? Não existe ainda uma regulamentação específica. Ele já vem de uma cultura estrangeira, já existe isso lá fora, já existe a contratação disso tudo, já existe uma legislação lá fora para isso, mas no Brasil, embora a gente já tenha na prática a existência desse tipo de propriedade coletiva ou de uso por tempo na realidade, né? Você tem o direito ao tempo naquele imóvel, não é ao imóvel, mas é o tempo nele, né? É um direito de uso. Então, tem relação aos direitos reais. Não existe regulamentação. Precisamos regulamentar, porque nós já estamos fazendo, na prática, os atos civis dessa natureza, os contratos dessa natureza. Sim, e achando brechas para aplicar várias legislações, né? Ali dentro, inclusive. E o senhor, inclusive, também falou sobre esse ponto. Eu estava analisando uma questão justamente sobre isso, porque um cliente foi me procurar para verificar a questão do desfazimento desse negócio, porque para ele já não dava mais, já não estava mais sustentável a situação. E aí, haja pesquisar. Aplicação de lei de extrato, verificava o que podia, o que não podia, cotas, o que podia de indenização, o que não podia de restituição. E realmente é um quebra-cabeça que a gente vai montando ali. Nós temos uma orientação que a gente consegue seguir, mas não é propriamente uma regulamentação daquela situação, né? Realmente não tem algo específico. Você vai adequando alguns institutos que existem, que estão aproximados ao que você tem ali, mas não tem um instituto próprio, que é justamente esse, né, que está caracterizado, que é a questão do tempo. Então, realmente, tu vai ter dificuldade na hora de debater uma questão dessa, porque você não encontra guarida na lei, não lei específica, né? E dentro da sua atuação, como é que o senhor enxerga essas mudanças realmente, essas adequações? Elas são realmente necessárias, a gente sabe, mas como o senhor enxerga hoje essa adequação também do Código Civil a essa nossa realidade? Obviamente, a gente faz uma adequação numa lei para atender uma necessidade. Naquele momento, a gente sabe que algum tempo depois essa lei vai se defasar, coisas vão surgindo, que é natural da vida, natural da nossa legislação brasileira. Mas como o senhor enxerga isso enquanto advogado, dentro da sua própria atuação?
advogado tanto civil quanto empresarial, principalmente, né? A gente sabe que essas novidades, elas impactam muito a nossa indústria, as nossas empresas, elas precisam se adequar a uma série de realidades novas que lhes são impostas, né? Justo, justo. Então, o que acontece? Realmente, a legislação, normalmente ela nasce para atender uma situação que já existe, que vinha existindo e que precisa regulamentar. Então, normalmente ela está presa a um lapso temporal. Mas existe também nessa mesma legislação que vai regulamentar algo que já existe, ela pode deixar algumas previsões um pouco mais abertas, digamos assim, que você possa remodelar para adequar às evoluções que vão surgir nos próximos anos. Você consegue, por um determinado lapso de tempo, você consegue fazer isso. No que diz respeito à parte tecnológica. Por que digo isso? Porque quando você começa a evoluir a tecnologia, começam a surgir novas situações jurídicas que não existiam antes. Então, o problema é justamente isso. Essa situação jurídica não está prevista na legislação que fora criada no passado. Então, você tem que criar aquilo o mais preciso possível do que existe hoje, o mais atual possível, e já tentar antecipar alguma coisa de uma evolução que está se vendo que vai caminhar. Então, você já tem que prever essa condição. É o papel, justamente, do legislador, do entusiasta do direito, do pesquisador do direito. Ele tem que analisar não só a nossa realidade local, digo local do Brasil, mas ele tem que olhar o seu entorno. O que já se passa por fora? Os países que estão um pouco mais desenvolvidos em determinados segmentos, e nós estamos ainda gatinhando. O que já existe lá, para mim poder tentar me antecipar algumas situações. E dentro dessa transformação, o senhor mencionou a questão, né, da atualização do direito civil à Constituição Federal. Sim. Né? Esse, eu acho que foi um dos grandes desafios logo para o Código Civil, talvez, de 2002, justamente porque existia uma mentalidade que ainda hoje eu acho que mesmo que de forma não clara, mas talvez ainda persista, da separação muito clara, né, entre o direito civil, entre o direito privado e o direito público. Sim, é verdade. Né? E a constitucionalização eu ainda vejo como sendo, constitucionalização do direito civil, eu ainda vejo ela como sendo, em alguns aspectos, ainda as pessoas tentando ornamentar, né, encaixar tudo de forma coerente. O senhor... como o senhor enxerga também dentro da sua prática, dentro da própria atualização do Código, a constitucionalização do direito civil? A gente sabe que a gente tem a questão do direito de propriedade, que inclusive é algo que é muito, muito forte, né? Sim. E eu acho que o direito de propriedade ele é um grande marco quando a gente fala realmente da mistura entre o público e o privado, né? Ali, porque eu acho que não tem nada mais privado do que a própria propriedade. E, ao mesmo tempo, é algo muito difícil de ser trabalhado constitucionalmente quando a gente pensa na propriedade privada, na interferência do Estado na propriedade privada, né? Justo, e no interesse coletivo, né, que pode incidir sobre aquela privada. Esse também me remete a um congresso que eu fui, ano passado, onde levantaram a fala do chamado direito estrutural ou processo estrutural. É uma viagem, né? E eu fiquei extremamente entusiasmado com o congresso, com essa pegada de direito, de processo estrutural, direito estrutural. Os palestrantes tinham uma fala muito boa, né? E já com aplicação disso, que está vindo de cima para baixo, STF, STJ, alguns tribunais superiores também já estão fazendo aplicação, onde justamente se tenta entrelaçar muito mais essa preocupação da proteção constitucional, que a Constituição, embora ela zele o direito de cada um de nós, mas o interesse maior é o coletivo. Se você parar para ver, ela sempre prima por um interesse coletivo maior sobre o interesse privado. Ela protege o privado? Protege, reconhece, sim. Mas agora está tendo uma interpretação, uma enfatização da necessidade no processo concreto, na situação concreta, em você avaliar, embora seja uma relação privada, mas qual é a repercussão do que for decidido nessa demanda, nesse processo, em caráter mais amplo. Se eu proteger a tua propriedade na condição que a lei estabelece, o direito material, o direito processual, o direito constitucional, de algum modo não vai trazer um prejuízo para uma coletividade maior? Então, o que é mais importante na hora de você decidir?
você vai estruturar a tua decisão para que ela tente atender o teu direito de propriedade privada, no entanto, que também não traga prejuízo para a coletividade. Então, o direito estrutural trabalha muito nisso, o processo estrutural trabalha muito nisso. Ele menciona uma das leituras lá, ele joga tipo de exemplo uma grande empresa, uma cidade pequena, onde ela acaba por contratar praticamente mais da metade da população. Se essa empresa é demandada e se vê por algum motivo e levada a encerrar suas atividades, qual é o tamanho do prejuízo da parte que está demandando contra a empresa, ou qual é o prejuízo realmente de se encerrar essa atividade para a coletividade estar em volta? O que deve ser levado em consideração? Só recuperar o capital de quem está demandando com essa empresa para ver satisfação do seu crédito, ou levar em consideração que, encerrando as atividades por conta da obrigação a ser cumprida, os 80, 100 mil pessoas que estão vinculadas e diretamente e indiretamente vão ser prejudicadas. Então, tem uma pegada constitucional, onde a Constituição é levada em consideração com esse interesse maior, o interesse coletivo da sociedade como um todo, na hora de decidir várias questões de caráter privado, que é o Código Civil, por exemplo. Então, é um negócio legal e que você deve e tem de começar a usar, porque é uma tendência que vem de cima para baixo nos nossos tribunais. Eu confesso para o senhor, eu sou uma grande apaixonada pelo direito civil, professor. Ótimo. Eu sou muito suspeita para falar quando a gente fala de direito civil, porque para mim é uma coisa muito clara. Existem coisas ali que são claras, é o óbvio do óbvio, que talvez precisasse nem estar dentro de uma lei, mas a gente sabe que muitas vezes para a gente poder exigir certas situações, mesmo que óbvias, elas precisam estar positivadas, né? É o mal do nosso positivismo, o mal da corrente. E para mim existem questões que são muito óbvias dentro, quando a gente trabalha exclusivamente as questões, o privado pelo privado. E quando a gente, e aí eu também tenho uma formação pós-graduação em Direito Constitucional, que para mim foi essencial justamente para poder, em alguns pontos, entender a ingerência constitucional dentro da questão privada. Porque são coisas que, às vezes, quando a gente estuda em separado, são muito contrapostas. Mas quando a gente vai para a prática e começa um estudo conjunto, e um estudo profundo e conjunto, a gente consegue ver que existe uma dissociação muito feita, teorizada, uma dissociação muito teorizada, mas que na prática elas se misturam claramente. Então, eu acho que quando a gente trabalha essa questão de constitucionalização, direito civil, e os dois direitos em separado, porque a gente sabe que o direito é só um, mas a gente teoriza em separado. Os ramos, né? A gente vê que existe uma indissociabilidade. A gente não pode tirar um do outro e um depende do outro, né? E para mim isso é uma coisa fantástica. Eu gosto do direito, professor. O direito ele é apaixonante, né? É. Claro que você tem que se debruçar para fazer o estudo. Então, se você não gosta de ler, vá para as exatas, né? Mas, realmente, o direito, ele é apaixonante, porque está tudo aqui, ó. Basta você ler, compreender, interpretar e botar no papel ou na tua fala, né? Que no direito também tem a sustentação oral em muitas situações, onde você tem que ter o chamado argumento jurídico. Então, você tem que conhecer do instituto, tem que estudar, tem que ver e saber fazer a interpretação. E, realmente, está muito entrelaçado o direito público com o direito privado, sobretudo a questão constitucional. Então, é muito comum nas nossas petições do escritório você fazer a ênfase constitucional. Se não atender o pedido, ou ele se adequa perfeitamente ao princípio constitucional X, Y, Z, que está previsto no artigo tal. Então, você faz uma vinculação à Constituição, porque ela te dá peso. Porque se a Constituição está dizendo que tu tem direito, o que está acima dela? Nada. Então, por isso, está realmente muito entrelaçado. Professor, a gente está caminhando para o final do nosso podcast já, infelizmente. Acontece. Mas eu vou logo lhe adiantando que a gente vai marcar uma segunda, porque não tem como. Não, a gente vai marcar um tema novo, um debate novo. Se quiser falar do empresarial, embora eu seja advogado, lembra que eu falei que eu fiz o teste vocacional? A parte no vocacional da administração. Me deu administração, né? E tanto é que a administração do escritório, ela é feita por mim, e agora também a minha esposa me auxilia diretamente nisso. A gente acabou dividindo, os meninos brincam, né? Tem o STJ e o STF. A gente divide um pouco a gestão, mas realmente falar de empreendedorismo, falar de direito, né? Falar de empreender no direito,
E é um negócio diferente, ainda mais com essa evolução tecnológica, a necessidade de você sair de uma advocacia, não digo informal, mas uma advocacia um pouco mais amadora e partir para uma advocacia empreendedora, onde você tem pessoa jurídica constituída, onde você tem um quadro de colaboradores para poder fazer atuações, onde você tem um quadro de estagiários, um quadro de advogados para cada ramo do direito, onde você tem sistema eletrônico para controle, onde você tem controladoria, que é um cartório, uma espécie de cartório dentro do escritório, que auxilia justamente nesse trato de gestão. Né? Outra, quais são as políticas que você deve adotar para poder ter um trabalho de referência, virar referência, prospecção de clientela, levando em consideração o que fala o nosso código de ética, as limitações que ele traz. Eu acho que é uma das grandes... Um grande desafio, inclusive, dentro da própria OAB, né? A questão da captação de clientes. Porque a gente vive da advocacia, a gente vive de conseguir clientes, de chamar clientes. Inclusive, a prospecção de clientes dentro do âmbito digital também, eu acho que é um grande desafio nosso. Porque hoje, enfim, num vídeo que você faça, por mais simples que seja, muitas vezes você está sujeito a alguma penalidade que na nossa cabeça é inconcebível, porém está lá no nosso estatuto que não pode. Justamente. Mas se você olhar na prática, né, temos alguns que atuam do direito na advocacia, que fazem um material e ele é bem agressivo, né? Então ele acaba infringindo o código de ética e raramente você vê uma reprimenda, né, por parte da instituição um pouco mais contundente para que cesse realmente aquela atitude, que de certa forma é um tanto quanto desleal com aqueles que acabam seguindo a legislação. Eu penso que é um pouco desleal. Mas eu penso que você pode usar da rede, do sistema, do meio eletrônico. Pode, deve. Eu uso o Instagram, mas eu não faço a prospecção através dela. Se você olhar os vídeos que a gente apresenta, a gente fala sobre temas jurídicos de referência, como a gente está falando agora, que são de importância, que você vai falar para divulgar as modificações, como é que funciona, o que deve se fazer, como é que os tribunais têm se posicionado. Você vai transmitir informação. Se for transmissão de informação, legal, eu acho válido. O que eu não acho legal? Quando você fala de uma demanda, você referencia e tenta trazer para si, não, fui eu que fiz a ação judicial, eu estou conseguindo os resultados, vem comigo e ainda cobro barato. Eu acho que isso não é legal. Né? Você está infringindo, né, e acaba desprestigiando a própria profissão. Na nossa legislação não existe permissivo. Existe legislação fora daqui do país. Lá existe essa possibilidade, mas aqui não. Então, penso que a gente tem que ser um pouco mais enérgico e realmente tentar primar por uma coisa justa, ordeira, ética, nesse meio de prospecção de clientes pelo modo virtual. Né? Então, professor, eu já peço para o senhor responder a nossa última pergunta, que a gente gosta de encerrar o podcast com essa pergunta, né? O conselho que o senhor dá para a pessoa que está do outro lado nos assistindo, é profissional da área, ou advogado, ou pensando em ingressar no curso de Direito, qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que estão nos assistindo hoje e querem ingressar na advocacia? Vamos lá. Vou pegar desde o início, né? É como escolher o curso. Acho que o ponto de partida é quando você ainda está no ensino médio, que a gente não tem o juízo que tem depois disso, né? A gente não tem tanto juízo assim, mas tentar perceber o que é o direito, conversar com as pessoas, ler, procurar na internet, está tudo disponível. Entender o que é a advocacia, o que é o segmento do direito, primeiro ponto de referência. E ter também certeza que vai precisar estudar bastante. Para ser um bom profissional no ramo do direito, tem que estudar relativamente bem. Feito isso, a partir do momento que você realmente entende que é o que você quer, você ingressa no curso superior, você, claro, tem que viver, óbvio, mas também estude já. Aproveite a oportunidade dos 5 anos. Sugue os seus professores. Aproveite os colegas, que tem colega que tem facilidade com dados segmentos. Aproveite, estude muito, leia muito. Eu falo, leia até bula de remédio. Não, mas eu não vou ser médico, não interessa. Tu vai pegar um processo que vai tratar de uma doença e o remédio é aquele que tu leu a bula. Tu já vai saber do que se trata. O gibi que você lê tem uma palavra que você pode eventualmente usar num texto que você vai produzir. Leitura é primordial e qualquer tipo de leitura.
Claro que quando você engajar no direito, tu vai ter muitas leituras voltadas para o direito. Então, tem que fazer isso. Outra, especializar. Vai formar, formou, tenta especializar. Ele te favorece, te dá um destaque no meio do mercado. Tu não vai ser mais um, tu vai ser aquele um. É aquele que sabe muito sobre determinado segmento. Eu recordo, alguns anos atrás, né, bons anos atrás, que eu tinha o prazer, eu tinha a satisfação dos colegas mais antigos do que eu e alguns contemporâneos mais jovens, Chefe Alexandre, eu sei que você estuda muito processo civil, que tu gosta de processo civil. O que você acha dessa situação jurídica dentro do processo civil? Eu parava o que estava fazendo, cara, eu penso que é isso, mas tu olha tal artigo tal, tem um julgado recente no seguinte sentido, tem anunciado parecido nesse sentido. Eu estudava muito processo civil, muito processo civil. Então, você tem que especializar. Você acaba virando referência. Então, o pontapé inicial é justamente isso. E depois que você já se dedicou, já qualificou, já especializou, tem que ir para o mercado. O mercado vai ser difícil no início? Vai. Não vai ser tão fácil. Torço que seja, mas normalmente não é. Não desista. Persevere. Vai ser difícil, vai faltar o dinheiro para pagar as contas, talvez falte, ou a dificuldade de conseguir algumas coisas, mas persevere. O direito é feito agricultura. Você prepara a terra, lá se preparando nos estudos. Você começa a plantar, são os processos. E lá na frente, com o tempo, ele desenvolve, floresce e vai te dar os frutos. Paciência. Então, são 3 palavrinhas. Sabedoria, tranquilidade e paciência para esperar o resultado. Muito obrigada, professor, por senhor ter aceitado o convite. Finalmente a gente conseguiu fazer esse podcast. Foi um podcast muito bom. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui dedicado a gente. E volte sempre que o senhor quiser, inclusive, porque o senhor vai ser muito bem recebido. Eu que agradeço e eu retribuo o convite para vocês também conhecerem o nosso escritório, a nossa equipe, né, para a gente falar um pouco do que é advocacia empresarial, digamos assim, né, empreendedora, para, quem sabe, contribuir ainda mais para um próximo podcast. Com certeza. E você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por assistir esse podcast. E na próxima quarta-feira, às 7 horas, a gente tem um encontro marcado para mais um episódio.